Obrigado. Estou honrado de estar aqui convosco hoje na vossa formatura, numa das melhores universidades do mundo. Verdade seja dita, nunca me graduei na faculdade e este é o mais perto que estive de uma graduação. Hoje vou contar 3 histórias da minha vida. É isso, nada demais. Apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conectar os pontos. Abandonei a faculdade de Reed depois dos primeiros 6 meses, mas fiquei ao redor como um aluno inteiro por mais de 18 meses antes de eu sair. Então, por que abandonei? Isso começou antes de eu nascer. A minha mãe biológica era uma estudante de graduação solteira e ela decidiu me colocar na adoção. Ela queria muito que eu fosse adotado por pessoas graduadas. Então, tudo foi planejado para eu ser adotado por um advogado e sua esposa. Mas quando nasci, eles mudaram de ideia na última hora, que queriam uma menina. Então, os meus pais, que estavam na lista de espera, receberam uma chamada na meia-noite, perguntando: já temos um bebê inesperado. Vocês querem? Eles responderam: claro. A minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca graduou na faculdade e meu pai nunca graduou no ensino médio. Ela recusou-se a assinar os últimos papéis de adoção. Ela apenas reconsiderou alguns meses depois, quando os meus pais prometeram que eu entraria na faculdade. Este foi o começo da minha vida. E 17 anos depois, eu entrei na faculdade. Mas ingenuamente escolhi uma universidade que era quase tão cara que a Stanford e todas as economias de parlatário de meus pais gastava-se na mensalidade da faculdade. Depois de 6 meses, não via nenhuma vantagem disso. Eu não fazia ideia de o que eu iria fazer na minha vida e nem ideia de como a faculdade iria me ajudar a descobrir. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram a vida inteira. Então decidi abandonar e acreditar que tudo vai ficar bem. Foi muito assustador na época, mas olhando atrás, foi uma das melhores decisões que eu tomei. No momento em que abandonei, eu podia não participar de aulas obrigatórias que não me interessavam e começar a participar de algumas que pareciam um pouco mais interessantes. Nem tudo foi romântico. Eu não tinha dormitório, então dormia no chão no quarto de amigos. Devolvia garrafas de bolo para depósito de 5 centavos para pagar o que comer. Eu andava 7 milhas cruzando a cidade todas as noites dos domingos para ter uma boa refeição por semana, no templo de Hare Krishna. E o facto de eu caminhar seguindo a minha curiosidade e intuição tornou-se inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. A Universidade de Reed naquela época oferecia talvez a melhor instrução de caligrafia no país. Por todo o campus, cada cartaz, cada etiqueta e cada desenho tinha uma boa caligrafia manual. Porque eu tinha abandonado e não tinha que participar de aulas normais, decidi participar na aula de caligrafia para aprender como fazer isso. Aprendi sobre fontes sans e sans serif, aprendi como variar um conjunto de espaços na combinação de diferentes letras e o que faz uma boa caligrafia melhor. Era lindo, histórico, artisticamente sutil, de forma que a ciência não podia explicar. Nada disso tinha uma esperança de aplicação prática na minha vida. Mas 10 anos depois, quando estávamos a desenvolver o primeiro computador Macintosh, tudo apontava para mim. E introduzimos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com uma boa tipografia. Se eu não tivesse entrado naquele pequeno curso na faculdade, o Mac nunca teria múltiplas fontes ou espaço de fontes proporcionalizado. E desde que o Windows copiaram ao Mac, nenhum outro computador pessoal teria. Se eu não tivesse abandonado a faculdade, não chegaria a ter aulas de tipografia e computadores pessoais não teriam uma tipografia maravilhosa que tem hoje. Sem dúvida, era impossível conectar os pontos para frente quando eu estava na faculdade, mas estava bem claro, olhando atrás, 10 anos depois.
Então, você deve confiar que, de alguma forma, os pontos conectarão o seu futuro. Você deve acreditar em alguma coisa. Seus pressentimentos, destino da vida, karma, não interessa. Porque acreditar que os pontos conectarão a sua caminhada te dará a confiança de seguir seu coração, mesmo que isso te guie para um caminho usado. E isso fará toda a diferença. Para mais histórias de emoção, motivação, inscreva-se no canal Voltaire, o Simplesmente Fantástico.